Professor, fala logo, eu não aguento mais curiosidade. Então vamos lá. Senhores e senhoras, sobre cancioneiro, vejamos um textinho de Fernando Pessoa chamado Autopsicografia. Palavras dele: o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira em entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Galera, sobre o título Cancioneiro, o Fernando Pessoa ele acabou reunindo uma série de suas obras líricas, tá? Que ele escreveu e assinou utilizando o seu nome. O título remete à musicalidade da palavra poética, canção, né? Além disso, era o nome que se atribuía às coletâneas de poesia popular, que eram recolhidas ou pesquisadas desde o século XIX. Dessa matriz, pessoal, o Fernando Pessoa acabou absorvendo sua preferência por metros, por medidas curtas, embora haja outros versos mais longos, mas via de regra curtas, tais qual esse, tá? Leia a seguir nada, porque a gente já leu o textinho em questão, Autopsicografia. Eis um exemplo de textos seus que se enquadram nessa categoria cancioneiro. Sobre a categoria mensagem, saibam, senhores, que em 1934 o governo português lançou um concurso. Quem fizesse o texto de caráter mais nacionalista durante aquele período ditatorial e que ressaltasse todos os valores da nação e do governo, ganharia um prêmio fantástico. Fernando Pessoa então escreveu um texto que no primeiro momento se chamava Portugal, mas depois ele trocou para Mensagem. E apesar de ele não ter vencido o concurso porque não atendeu alguns detalhes, ele acabou ganhando várias menções honrosas porque o seu texto estava digno de nota, digno de vitória, não fosse alguns detalhezinhos, coitado do Fernando. Nessa obra, senhores, que é uma das mais importantes de toda a literatura portuguesa, olha só a moral, Fernando Pessoa expressou o seu profundo nacionalismo. Tá? Ele tratou das navegações, da ligação profunda que era nutrida entre portugueses e o mar, além do desaparecimento misterioso de Dom Sebastião, da vocação do povo para superar obstáculos. Essa questão de Dom Sebastião, pessoal, em Portugal é secular. É um rei que nunca teve sua morte decretada de fato, porque o seu corpo desapareceu. É muito de Portugal, de períodos antigos, esperar pela volta desse grande rei, que, com o seu espírito nacionalista, tinha tudo para levar Portugal à grandeza. E no período no qual Portugal está mal das pernas, nada mais justo do que esperar um salvador tal qual Dom Sebastião, proveniente de um período no qual Portugal era forte e tinha o seu sangue misturado com a água salgada do mar. É daí que Fernando Pessoa bebe para escrever seus poemas, seus escritos, que se enquadram nessa categoria. A mensagem, tá? Tem tudo a ver. Crianças e crianças, olha só um textinho que é um exemplo disso que eu acabei de falar para vocês. A Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz fritando, e todo na românticos cabelos olhos gregos lembrando, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, esse diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta, em que se apoia o rosto. Fita com o olhar esfíngico e fatal, o ocidente futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Ou seja, a Europa está maravilhada diante de tão beleza... Não, tá errado falar assim. Portugal é a menina dos olhos da Europa. Portugal é maravilhoso a ponto de toda a Europa de cotovelos presenciar sua beleza estarrecida. Afinal de contas, olha só que belezinha, pérola, que joia aqui na nossa extremidadezinha sudoeste. Que bonitinha que é Portugal, que maravilhosa, que povo bravo, forte e corajoso, que o mar enfrenta e vence, com o peito aberto, batendo e gritando,
Quem manda nesses navios sou eu, e com eles eu te cruzo quanto quiser. Portugal era assim, vista com uma perspectiva bastante nacionalista por parte de Pessoa. E esse poema deixa clara a sua pegada nacionalista. Crianças, os outros eus de Fernando Pessoa. Quem eram? Ressalto, o emprego de heterônimos foi um projeto literário por meio do qual Pessoa buscou explorar, estudar outras possibilidades literárias, tá? Além da diversidade formal de expressão do mundo. Repito que não foi inventado por ele, mas ele fez bom proveito disso de forma a ganhar fama. Outros personagens, os quais ele personificava para escrever, eram Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro Campos. Houve outros, mas estes são os principais. E galera, ao assumir um personagem para escrever, é a mesma coisa que um artista assumindo as características de um personagem. Se vocês verem, sei lá, algum ator, sei lá, Russell Crowe. O cara é um amor de pessoa, ele é sorridente, ele é contente, ele é piadista, ele é emotivo, mas em filmes como O Gladiador ou Noé, o cara é durão, o cara é porradeiro, ele sai no soco, ele não tem muita paciência, ele é brabo, o cara, com ele não tem palavras. Então assim, uma coisa é a pessoa, outra coisa é a pessoa enquanto artista, assumindo outras personas, tá? Da mesma forma que um ator assume novas características para atuar, Fernando Pessoa assumia personagens para escrever. É como um autor que estava escrevendo? Faz sentido? Por exemplo, cada um desses personagens tem suas características próprias, eles têm nomes diferentes. De acordo com Fernando Pessoa, eles nasceram em épocas diferentes, tiveram criações diferentes. Alberto Caeiro, por exemplo, nasceu na roça. Ele se tornou órfão muito cedo. Sua tia, que o adotou, morreu, deixou para ele dinheiro e ele vivia dos rendimentos. Ele era, então, uma pessoa sem educação formal, solitária, mas que tinha uma maestria fenomenal com as palavras. Ricardo Reis, Álvaro Campos, um era engenheiro naval, o outro trabalhava na cidade. Cada um nasceu em épocas diferentes, morreu em épocas diferentes, uns se casaram, outros não, mas tudo isso era imaginação, tudo isso era liberdade poética para que Fernando Pessoa escrevesse fingindo ser outra pessoa, com outras características, proveniente de outra realidade. Parece louco, mas não é. Olha só o exemplo de Alberto Caeiro. Ele nasceu em Lisboa, mas passou toda a sua vida no campo. Sem profissão, sem educação superior, sem educação formal, ele contou apenas com a instrução primária. Perdeu os pais muito cedo, permanecendo na casa de uma tia-avó, que acabou vivendo os rendimentos, né? Ele morreu de tuberculose em novembro de 1915. Pessoal, esse não é o ano da morte de Fernando Pessoa, e ele nem morreu de tuberculose. Mas Alberto Caeiro, seu personagem, sim. Ele deu uma vida própria para cada um de seus personagens. Olha só que legal. E O Guardador de Rebanhos é uma das obras mais interessantes de Fernando Pessoa na persona de Alberto Caeiro, no qual ele escreve fingindo ser essa pessoa, que nasceu em Lisboa, passou a vida no campo, não tem educação, etc. Eis o textinho para deixar um pouco mais claro como funciona essa cabeça mirabolante de Fernando Pessoa. Num dia excessivamente nítido, dia em que dava vontade de ter trabalhado muito, para nele não trabalhar nada, entrevi como uma estrada por entre as árvores, o que talvez seja o grande segredo, aquele grande mistério de que os poetas falsos falam. Vi que não há natureza, que a natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores e ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é parte sem um todo, isto é, talvez, o tal mistério de que falam. Foi isto que, sem pensar nem parar, acertei que devia ser a verdade, que todos andam a achar, e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei. Eis aí o personagem de Fernando Pessoa cantando o seu poema para todos aqueles que estão dispostos a ouvir uma pessoa que na verdade não existe. Professor, que louco. Mas quem disse que de loucura não é feita a arte? E ainda bem, caso contrário, talvez ela fosse um pouquinho mais chata. Mocinhos, o que eu tinha para falar para vocês por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se cuidem, se protejam e até a semana que vem. Beijo pra vocês.